Você já se perguntou o que acontece quando uma casa é considerada um portal para o inferno? Parece coisa de filme, mas, em 2011, uma residência em Gary, Indiana, passou a ser palco de uma história assustadora que desafiou até as explicações mais racionais. A casa de LaToya Ammons, uma mulher simples e mãe de 3 filhos, se tornou o epicentro de uma série de eventos que, até hoje, intrigam especialistas, investigadores e a própria comunidade. Relatos de possessões, manifestações sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis começaram a tomar conta do lugar, levando autoridades e paranormalistas a buscar uma explicação para o que acontecia ali. Mas o que realmente aconteceu naquela casa? E por que foi considerada um portal do inferno? Vamos explorar os detalhes dessa história arrepiante e tentar entender o que realmente se esconde por trás desses relatos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode ser mais aterrador do que você imagina. LaToya Ammons, uma mãe dedicada de 3 filhos, se mudou com sua família para uma casa em Gary, Indiana, sem saber que sua vida seria virada de cabeça para baixo. O que parecia ser apenas uma mudança comum logo se transformou em um pesadelo assustador. Começou com pequenos sinais, barulhos inexplicáveis, portas que se fechavam sozinhas e uma sensação de presença estranha, mas nada que pudesse ser considerado fora do comum. No entanto, logo as coisas tomaram um rumo mais perturbador. Os filhos de LaToya começaram a exibir comportamentos cada vez mais estranhos. Em algumas ocasiões, eles afirmaram ver figuras sombrias dentro de casa, e até as crianças mais novas pareciam ser afetadas por algo que não conseguiam entender. Mas o verdadeiro choque aconteceu quando LaToya mesma foi tomada por uma força invisível. Sua saúde mental e física parecia ser dominada por algo além da compreensão humana. Não demorou para que a própria família acreditasse que havia algo sobrenatural em sua casa, algo que não poderia ser explicado apenas pela lógica. O que inicialmente parecia ser uma simples superstição logo se transformou em um dos casos paranormais mais investigados dos Estados Unidos, atraindo a atenção de especialistas e até das autoridades locais. À medida que os dias passavam, os fenômenos na casa de LaToya Ammons se tornaram cada vez mais intensos e perturbadores. No começo, o que parecia ser apenas um desconforto passageiro logo se transformou em algo muito mais grave. LaToya percebeu que seus filhos estavam mudando, e não de maneira natural. O comportamento das crianças se tornou cada vez mais estranho e assustador. O filho mais velho de LaToya, de 9 anos na época, foi um dos primeiros a exibir sinais de algo sobrenatural. Segundo relatos, ele começou a falar em uma voz incomum, diferente da sua, e a manifestar força física que não condizia com sua idade e tamanho. Em um momento, ele teria sido encontrado no chão, contorcendo-se, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Em outro episódio, ele foi encontrado andando sozinho pela casa, com os olhos totalmente brancos, como se estivesse em transe, sem qualquer lembrança do que havia acontecido. Mas os acontecimentos mais alarmantes estavam por vir. O comportamento da filha mais nova de LaToya, uma menina de apenas 7 anos, também foi transformado. Ela começou a mostrar sinais de agressividade extrema, batendo e mordendo sem qualquer motivo aparente. Testemunhas afirmam que a menina chegou a ter ataques de fúria, como se estivesse possuída por algo maligno. E isso acontecia com uma frequência cada vez maior. LaToya, desesperada e sem saber a quem recorrer, buscou ajuda médica e psicológica para entender o que estava acontecendo com seus filhos. Mas nenhuma explicação convencional parecia se aplicar. Foi então que, após um episódio particularmente aterrador, LaToya e seus filhos foram levados a um grupo de investigadores paranormais.
Os especialistas que visitaram a casa começaram a perceber que os sinais não eram apenas de uma doença ou distúrbio mental, mas algo muito mais sinistro. Com o tempo, os investigadores chegaram à conclusão de que a casa em questão estava envolvida em fenômenos paranormais extremos. O que antes era considerado superstição começou a ser tratado como uma possível possessão demoníaca. Latoya e seus filhos estavam vivendo em um verdadeiro inferno dentro de suas próprias casas. Diante dos eventos cada vez mais alarmantes, Latoya Mons procurou ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Foi então que o caso chamou a atenção de uma equipe de investigadores, entre eles o reverendo Michael Maginot, um exorcista que estava determinado a compreender o que estava acontecendo dentro da casa. Quando ele e sua equipe chegaram à residência, a situação já estava fora de controle. Os relatos de Latoya sobre os acontecimentos eram assustadores, mas a verdadeira confirmação da gravidade do caso veio quando os investigadores começaram a vivenciar fenômenos inexplicáveis por si mesmos. A primeira impressão da equipe foi de um ambiente pesado, carregado com uma energia densa e incomum. Durante a investigação, a equipe foi acompanhada por câmeras e gravadores para documentar qualquer atividade paranormal. Não demorou muito para que a presença de forças invisíveis fosse claramente registrada. Durante a noite, foram captadas vozes fantasmagóricas e sons misteriosos, como sussurros que pareciam vir das paredes da casa, e até mesmo objetos se movendo sozinhos. Os investigadores testemunharam um dos filhos de Latoya, o mais velho, cair no chão em convulsões durante uma gravação. Ele não conseguia controlar o corpo e parecia que algo estava dominando. A equipe documentou essa cena com câmeras e gravadores, e os vídeos resultantes mostraram imagens perturbadoras. Movimentos de objetos que desafiavam a gravidade, luzes inexplicáveis e o som de vozes que nunca poderiam ter sido emitidas por seres humanos. A própria Latoya parecia ser envolvida por uma energia negativa, e os investigadores não podiam negar a sensação de que uma força demoníaca estava, de fato, presente na casa. O caso começou a atrair a atenção de especialistas em todo o país, incluindo o famoso Ed Lorraine Why, investigadores paranormais que se tornaram conhecidos por sua atuação em casos como o de Amityville. Eles foram convidados a ajudar na investigação e trouxeram suas próprias ferramentas e métodos para tentar entender o que estava acontecendo. Em seus relatórios, os Warren descreveram a casa de Latoya como um verdadeiro portal para o inferno, uma área de intenso conflito espiritual onde forças malignas estavam dominando o espaço. As gravações e fotografias feitas durante a investigação foram compartilhadas com diversos veículos de mídia e especialistas em fenômenos paranormais. As evidências coletadas naquela casa geraram discussões acaloradas entre cientistas, céticos e crentes no sobrenatural. Para muitos, os registros fotográficos e as gravações eram a prova de que algo muito mais sombrio estava acontecendo ali. À medida que a investigação paranormal sobre a casa de Latoya Mons avançava, os especialistas começaram a documentar uma série de fenômenos inexplicáveis que desafiavam a lógica e a ciência. A casa, que já era conhecida por sua energia estranha, parecia estar se tornando um epicentro de eventos sobrenaturais, muitos dos quais eram impossíveis de serem ignorados. Em diversos momentos, os investigadores relataram sentir uma pressão opressiva no ar, como se uma força invisível estivesse presente e ameaçadora. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi o fenômeno das temperaturas extremas e repentinas que surgiam em diversos pontos da casa. Cômodos que antes eram confortavelmente aquecidos de repente se tornavam gelados, com o termômetro registrando temperaturas abaixo de zero, apesar de estarem em pleno verão. Esse tipo de variação de temperatura não possuía explicação científica ou lógica, algo que deixou todos os envolvidos na investigação com uma sensação de crescente desconforto.
Outro fenômeno que desafiou as explicações tradicionais foi o movimento de objetos. Vários itens, incluindo móveis pesados, pareciam se mover sozinhos, sem que ninguém os tocasse. Cadeiras se deslocavam de um lado para o outro, e até mesmo pequenos objetos eram lançados para longe, sem explicação alguma. Testemunhas relataram que, em um momento, uma grande mesa de jantar foi deslocada da parede para o centro da sala, em um movimento que parecia ser realizado por uma força invisível e imensurável. Talvez o fenômeno mais assustador tenha sido o som de passos pesados, que ecoavam pela casa durante a noite, mas não havia ninguém presente. Os investigadores documentaram esses sons repetidamente, os quais pareciam vir de áreas onde ninguém estava, sem deixar rastros ou vestígios de qualquer atividade humana. A sensação de que algo ou alguém estava se movendo dentro da casa sem ser visto fazia com que todos se sentissem constantemente vigiados. Esses fenômenos deixaram os investigadores e até os céticos questionando se a casa realmente possuía uma força maligna que a dominava, ou se era possível que uma série de coincidências tivesse levado à manifestação de tais fenômenos. O fato é que, enquanto as explicações racionais se esgotavam, a ideia de que algo sobrenatural estava operando no interior daquela casa ganhava força. Quando a história da família Ammons começou a ganhar destaque, não demorou para que as manchetes dos jornais e as mídias locais chamassem a atenção de uma audiência muito maior. O caso, envolvendo possessões e fenômenos sobrenaturais, rapidamente se tornou um dos mais falados no país. Especialistas em fenômenos paranormais, além de jornalistas e curiosos, se dirigiram a Gary, Indiana, para investigar de perto o que estava acontecendo na casa de Latoya. O fato de a história ter se espalhado como fogo, alimentada por detalhes sensacionalistas, gerou um frenesi midiático. Muitas pessoas começaram a questionar a validade dos relatos e a origem dos eventos. Alguns, por outro lado, viam aquilo como uma manifestação de algo realmente sobrenatural, algo que estava além da capacidade humana de entendimento. Esse misto de ceticismo e crença intensificou ainda mais a repercussão do caso, e a casa se tornou um ponto de interesse para investigadores e curiosos do paranormal. As autoridades locais, inicialmente hesitantes, também foram arrastadas para o centro da atenção. Médicos e assistentes sociais começaram a avaliar a situação, enquanto a polícia e outros profissionais tentavam entender se havia algum outro fator psicológico ou criminal por trás dos relatos. Porém, após várias investigações, tanto a polícia quanto os especialistas concordaram que algo incomum estava acontecendo ali. As autoridades, no entanto, não conseguiram oferecer explicações racionais para o que estava sendo testemunhado. Além da cobertura da mídia, o caso ganhou notoriedade no meio paranormal, com várias equipes de investigação visitando o local, tentando capturar qualquer evidência de atividade sobrenatural. Documentos e gravações, que mais tarde seriam divulgados ao público, mostravam evidências de fenômenos inexplicáveis, como objetos se movendo sozinhos, sombras e vozes não identificadas. A história não só entrou para os anais dos mistérios não resolvidos, mas também estabeleceu um marco nas investigações de fenômenos paranormais, que, até hoje, geram debates acalorados sobre a veracidade dos eventos e suas implicações. Após o grande impacto do caso de Latoya Ammons, especialistas e estudiosos começaram a especular sobre o que realmente poderia ter acontecido naquela casa. A explicação de um portal do inferno parecia extrema para muitos, e diversas teorias começaram a surgir para tentar oferecer uma explicação mais lógica para os eventos. Vamos explorar algumas dessas possibilidades. Uma das teorias mais populares sugere que o que ocorreu na casa de Ammons foi o resultado de uma forma de histeria coletiva. Esse fenômeno ocorre quando um grupo de pessoas experimenta sintomas semelhantes, mas sem uma causa física comum.
No caso de Latoya e seus filhos, essa explicação sugere que o medo e a sugestão criaram um ciclo vicioso, no qual as experiências paranormais eram exacerbadas pela ansiedade e pela percepção dos envolvidos. O fato de os filhos de Latoya serem tão jovens poderia ter influenciado a intensidade dos relatos, já que a mente infantil é mais suscetível a distorções. Outra teoria possível é a presença de uma energia negativa na própria casa. Alguns estudiosos de fenômenos paranormais sugerem que certas casas podem ser carregadas com energias malignas ou traumatizantes, que podem levar a manifestações de natureza sobrenatural. Essas energias poderiam ter sido provocadas por eventos passados no local, como tragédias, mortes violentas ou rituais ocultos realizados na área. A casa de Latoya tinha uma história complexa, e as primeiras investigações apontaram que o lugar poderia ter sido palco de atividades espirituais ou ocultistas no passado, o que poderia ter atraído forças negativas para o local. Por outro lado, alguns profissionais da saúde mental sugerem que o caso pode ser uma manifestação de doenças psicológicas. A ideia de que Latoya e seus filhos estavam sofrendo de um transtorno mental coletivo, como a esquizofrenia ou transtorno dissociativo de identidade, foi levantada, mas muitos especialistas rejeitaram essa explicação, argumentando que os sintomas eram mais específicos e não se encaixavam com essas condições. Finalmente, a teoria mais enigmática, que atraiu a atenção de muitos, é a possibilidade de que a casa fosse, de fato, um portal para outra dimensão, permitindo a entrada de entidades malignas. Essa teoria não é apenas alimentada pela crença no sobrenatural, mas também por outros relatos de possessões e fenômenos inexplicáveis ao redor do mundo, onde locais específicos são considerados portais para o desconhecido. Embora nenhuma explicação tenha sido confirmada de maneira irrefutável, o caso de Latoya Mons continua sendo uma das histórias mais intrigantes e debatidas no campo do paranormal, com cada teoria oferecendo uma perspectiva única sobre o que poderia ter acontecido naquela casa. O caso de Latoya Mons é, sem dúvida, um dos mais enigmáticos e debatidos episódios no campo do paranormal. Ao longo dos anos, a história da casa de Gary, Indiana, e das possessões que afetaram Latoya e seus filhos gerou inúmeras discussões, tanto dentro da comunidade paranormal quanto fora dela. A dúvida sobre o que realmente aconteceu continua a persistir, mas o impacto desse caso nas pessoas que o estudaram é inegável. Seja como um fenômeno sobrenatural real, uma manifestação de histeria coletiva ou um resultado de energias negativas na casa, o caso de Latoya nos força a questionar os limites do que podemos entender como real. A complexidade das experiências relatadas pela família Mons, a documentação rigorosa das investigações e os relatos de especialistas deixam claro que nem tudo pode ser explicado por simples lógica ou ciência. Às vezes, existem forças além do nosso controle ou compreensão imediata. O caso também levanta uma reflexão sobre os próprios limites da mente humana e como nossa percepção do mundo pode ser alterada por fatores emocionais e espirituais. Enquanto algumas pessoas continuam a procurar respostas lógicas, outras se rendem à ideia de que existem forças invisíveis que governam o universo, forças que desafiam nossas explicações e nos deixam com uma sensação de mistério e assombro. Para aqueles que se dedicam ao estudo do sobrenatural, o caso de Latoya Mons continua sendo uma fonte de investigação. Mas para a família Mons e para muitos que conheceram sua história, a experiência será uma lembrança eterna de que, às vezes, o desconhecido pode ser mais real e aterrador do que qualquer um de nós pode imaginar. E, enquanto as respostas continuam a escapar, o mistério permanece como um enigma para ser desvendado. Se você ficou intrigado com a história de Latoya Mons e quer saber mais sobre casos paranormais como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe um comentário abaixo compartilhando sua opinião sobre o caso. Você acredita em possessões ou acha que há uma explicação mais lógica?
Não perca os próximos vídeos, onde exploramos ainda mais mistérios e fenômenos inexplicáveis. Até lá, continue buscando as respostas que o desconhecido tem a oferecer.